Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Versículo número 7. E depois, 1 Coríntios 15, versículo 3 e o versículo 4. São dois textos. E nós vamos fazer essa leitura juntos. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 5. O versículo 7, e depois 1 Coríntios 15, versículo 3 e o versículo 4. Vamos todos juntos ler? 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 15, versículo 3 e o 4. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados. Amados irmãos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos. E a nossa mensagem tem como tema o seguinte: o Cordeiro que nos purifica. O Cordeiro que nos purifica. O primeiro texto que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amados irmãos, a Páscoa é uma das festas judaicas e uma das principais festas pela qual o povo de Deus assim comemora. E sua origem remonta aos tempos do Antigo Testamento. Era uma festa familiar celebrada entre os israelitas para recordar as aflições sofridas durante a escravidão egípcia. A instituição da Páscoa se deu na noite em que o povo saiu apressadamente do Egito, sobre a ordem de Deus, assim proferida ao seu servo Moisés, que eles deveriam sair e deixar ali o Egito, rumo à terra prometida. E todas as famílias ali foram orientadas por Moisés para que todas essas famílias se preparassem. Para aquela noite deveriam imolar um cordeiro, comer um cordeiro assado, o qual deveria ser comido junto com toda a família. O termo Páscoa vem do hebraico, que significa passagem. E esta referência é uma alusão à passagem do anjo que naquela noite fatídica feriria os primogênitos egípcios, poupando, porém, assim, a casa dos israelitas, marcada com o sangue do cordeiro nas vergas e nos umbrais das portas. O sangue do cordeiro era sinal para que o anjo do Senhor passasse além das famílias israelitas, poupando assim essas famílias. E o Novo Testamento também faz uma releitura da Páscoa, e assim aponta Jesus Cristo como sendo o nosso Cordeiro Pascal.
A começar por João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 9, João Batista afirma e diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 19, diz que pelo sangue de Cristo é que nós somos resgatados da escravidão do pecado, que diz o seguinte: pelo precioso sangue como do Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E dentro da perspectiva cristã, a Páscoa significa, portanto, o sacrifício de Cristo em prol das nossas vidas. Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue lá na cruz para nos livrar da condenação do pecado para todos aqueles que creem no seu sacrifício. Pois está escrito lá em Romanos 3, 21 a 26 o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. E para nós cristãos, a Páscoa é a celebração do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascal, cujo corpo foi entregue e cujo sangue foi vertido por causa dos nossos pecados. Então, amados, não é apenas uma vez no ano que nós nos reunimos para celebrar o nosso Cordeiro Pascal. Todos os meses, na próxima semana também, ao nós celebrarmos aqui a ceia do Senhor, estaremos lembrando também o que Jesus fez e continuará fazendo em prol do seu povo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa, cujo corpo foi entregue e cujo sangue foi vertido por causa dos nossos pecados. Esta também é a celebração da ressurreição de Cristo e da redenção que só há em Cristo Jesus. Aqui desse primeiro texto, amados irmãos, que nós lemos aqui, no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto era marcada por muitos dons espirituais, mas também a igreja de Corinto mostra aqui, pelo menos na carta que Paulo escreve, muitos sérios problemas, tanto morais como espirituais. Se você observar aí no capítulo 5, estava acontecendo um sério problema moral ali na igreja de Corinto. Veja o que é que diz o capítulo 5 aí, o versículo 1. Geralmente se ouve entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então estava acontecendo ali um problema sério, um problema moral, onde o filho estava assim possuindo a madrasta e assim toda a igreja estava silenciada ali, e Paulo vem corrigir este grande problema espiritual. E aqui no capítulo 5, Paulo vem aqui utilizar uma figura poderosa do Antigo Testamento, a Páscoa e o fermento, para chamar a igreja ao arrependimento e à pureza que a igreja deve ter diante do Senhor Jesus Cristo. Neste versículo aqui, Paulo apresenta uma mensagem poderosa para as nossas vidas, pela qual hoje, no dia de hoje, é lembrado morte, vida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é com base neste versículo, e também do capítulo 15 aí dessa carta aos Coríntios, eu quero extrair pelo menos algumas mensagens para a nossa vida, extrairmos algumas verdades para as nossas vidas. A primeira dela se encontra aí no versículo 5, no versículo 7 do capítulo 5 de 1 Coríntios, a parte A do versículo que diz: lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A primeira lição para as nossas vidas, amados irmãos, que Deus fala conosco nesta noite aos nossos corações, é que nós, como cristãos, devemos viver como uma nova massa. E Paulo aqui vai tratar da purificação que devemos ter em nossa vida cristã. Nós somos, amados irmãos, uma nova massa e devemos remover o velho fermento que há ainda em nossas vidas. É por isso que todas as Escrituras, ela aponta que a nossa vida cristã exige uma santificação contínua, retirando sempre o fermento do pecado que ainda existe em nossas vidas. Por isso que Paulo começa aqui, ele começa o capítulo 5, como nós lemos aí, mostrando um caso, um problema de imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Por isso que ele diz: lançai fora o velho fermento. Amados irmãos, Paulo nos mostra aqui, tanto para os crentes da igreja de Corinto, como também para nós que somos a igreja do Senhor nos nossos dias, a necessidade de estarmos nos purificando todos os dias na presença do Senhor. Paulo usa aqui a imagem do fermento como símbolo do pecado que corrompe silenciosamente a nós, individualmente e também de forma coletiva. Na cultura judaica, antes da celebração da Páscoa, a ordem de Deus era para que o povo removesse todo o fermento da sua casa. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Deus não permitia, durante a celebração da Páscoa, quando o povo comemorava a festa dos pães asmos, junto com a Páscoa, que foi incluído para ser celebrado junto, Deus exigia que o povo de Deus retirasse dos seus lares todo o fermento que houvesse lá na sua casa. Mas pastor, nós não estamos, ou não pertencemos à cultura judaica. Mas para nós cristãos, amados irmãos, nós devemos estar de forma simbólica e espiritual, nós devemos estar removendo o pecado que muitas vezes nós estamos tolerando em nossas vidas. Não podemos conviver com o pecado como se fosse algo normal em nossas vidas. Deus nos chama à santidade. Devemos lançar fora todo o velho fermento que há em nossas vidas. É como que alguém, se não tratar o pecado em sua vida, ele vai tomar uma proporção maior e vai destruir toda a nossa estrutura. Assim é quando o pecado é tolerado. Pecado não removido cresce e vai nos corromper por completo. Por isso Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Segundo Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto, que os crentes de Corinto agora têm uma nova identidade, eles agora pertencem a Cristo, e nós também, amados, devemos tomar uma palavra também para essa palavra para as nossas vidas. Nós temos uma nova identidade agora em Cristo, nós somos novas criaturas. Devemos estar lançando fora o nosso fermento velho do pecado, não tolerando isto jamais em nossas vidas. A nova massa aqui que Paulo fala representa a nova vida que o crente tem quando nasceu do alto. Quem é de Cristo deve viver como nova criatura, deixando para trás os antigos hábitos.
Lá em 2 Coríntios 5,17, é um texto bastante conhecido. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Deus nos chama, amados, neste dia, a abandonarmos como povo de Deus, como nova massa, abandonar as velhas práticas, que muitas vezes nós guardamos e está lá no nosso íntimo, lá no nosso coração. Devemos tirar os nossos rancores que há ainda na nossa alma. Devemos tirar aquelas imoralidades que estão ocultas lá dentro do nosso coração. Devemos viver como verdadeiras testemunhas do reino de Deus. Alguém já disse e ilustrou de uma forma bem maravilhosa: não adianta trocar a pintura de uma casa se a estrutura dela continua podre. Você pode pintar, mas depois vai rebentar. Deus quer que cada dia mais estejamos purificando o nosso interior. Não adianta parecer que é um novo. É preciso ser renovado todos os dias com a verdade de Deus, que é a sua palavra aplicada em nossas vidas. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Aí ele vai dizer: como sois de fato sem fermento. Paulo não está negando que os crentes da igreja de Corinto, eles não eram crentes, mas eles deviam praticar isto diariamente. Eles possuíam agora uma nova identidade. E Paulo faz aqui um chamado para os crentes de Corinto, há um chamado a uma coerência espiritual. Ou seja, Paulo estava dizendo, em outras palavras, vocês devem viver de forma coerente com o sacrifício que Cristo fez por nós, como Ele nos salvou. Amados irmãos, isto é profundo. Paulo afirma aqui que os coríntios devem ser o que já são em Cristo Jesus. E que mensagem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão? Para a sua vida também, minha irmã. Nós devemos ser o que nós já somos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos santos, nós fomos separados para servirmos a um Deus santo. Nossa posição em Cristo deve refletir diariamente a prática de santidade nas nossas vidas. E aí, amados, surge uma pergunta para as nossas vidas. Aquilo que estamos aprendendo da parte da palavra de Deus, nós estamos vivenciando, nós estamos buscando viver uma vida que glorifique o nome de Deus? A nossa vida, amados, confirma verdadeiramente que nós somos novas criaturas. Está havendo uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. A fé, ela é provada na prática diária. Um uniforme de um atleta não faz aquele uniforme vencer. Ele tem que se esforçar, ele tem que se preparar, ele tem que buscar viver as regras, as normas, para se tornar cada vez mais um vencedor. Então, amados, nós devemos, assim como Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, nós como cristãos, nós somos convidados a morrermos cada dia, renunciando o nosso orgulho, renunciando, muitas vezes, o nosso egoísmo,
Muitas vezes a soberba tem impedido de vivermos como nova massa. Mas assim como Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, nós somos convidados a estarmos morrendo espiritualmente para essas coisas que não glorificam o nome de Deus, para que Deus, o Filho de Deus, possa ser evidenciado em nossas vidas. Jesus perdoou os seus crucificadores, ensinando que o amor e o perdão devem superar as mágoas muitas vezes e os ressentimentos. Nós também, como nova massa, nós devemos estar exercitando o perdão em nossas vidas diárias. Devemos ter o perdão em nossas vidas como um estilo de vida, como novas criaturas que nós somos em Cristo Jesus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina que a nossa vida deve ser focada unicamente em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele afirma com toda clareza, referindo-se a si próprio. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e hoje vivo pela fé no Filho de Deus. Meus amados irmãos, que nós, amados, possamos aplicar essa palavra aos nossos corações. Que vivamos, como Paulo diz aqui, lancem fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Que nós, em primeiro lugar, vivamos como nova massa, testemunhando assim a nossa nova identidade como cristãos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, e vivamos assim, de forma coerente com aquilo que nós anunciamos ao pregarmos o santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda parte do versículo 7 aí, Paulo vai mostrar a razão pela qual nós, como povo de Deus, devemos lançar o nosso velho fermento do pecado fora e nos tornarmos cada vez mais uma massa nova. A parte B do versículo 7 diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amados irmãos, Paulo vai dar o motivo para que lancemos fora o velho fermento do pecado e vivamos como nova massa, porque nós fomos redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, é nosso Cordeiro Pascal. Que maravilha, amados! A obra de Cristo como Cordeiro Pascal, ela é a base da nossa redenção e da nossa santificação. Paulo diz que Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E Paulo, quando diz aqui e faz essa referência como Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, ele está se referindo ao Cordeiro. Na Páscoa judaica, um cordeiro sem defeito era morto, e seu sangue era o sinal de proteção para cobrir o pecado do povo de Deus. E Jesus Cristo é a figura perfeita deste cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando-nos assim que a nossa salvação, ela não vem por obras, mas ela vem pelo sangue do Cordeiro que foi imolado. Cristo Jesus foi imolado lá na cruz do Calvário, como sacrifício santo, agradável, sem defeito, oferecido a Deus. O sangue do Cordeiro é que nos livra do justo juízo de Deus, como assim
Deus trouxe juízo para os egípcios, onde não estava o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Apenas os israelitas, em obedecerem à palavra de Deus, sacrificaram o cordeiro, colocou nos umbrais das portas, e o anjo da morte poupou aquelas famílias dos israelitas. Hoje também nós somos poupados do juízo de Deus, da ira de Deus, tão somente por causa do sangue do cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário em nosso favor. Que substituição perfeita, amados! Foi uma substituição vicária, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ele foi sacrificado por nós. Foi uma substituição vicária. Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro inocente que recebeu o castigo que nós merecíamos lá na cruz do Calvário, para mostrar ao mundo que a morte de Cristo lá na cruz do Calvário não foi um acidente, foi um sacrifício planejado para a nossa redenção. Cristo foi o nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar, carregando o peso dos nossos pecados. Está escrito lá em Isaías 53, versículo 4 e o versículo 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi um ato substitutivo. Cristo nos substituiu lá na cruz. Aquela ira que foi derramada sobre Cristo deveria cair sobre nós. Mas Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Ele suportou a ira de Deus por nós e para nós. A morte de Cristo satisfez a justiça divina, nos trazendo cura espiritual para as nossas almas. Isaías 53:5 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que maravilha, amados! Que amor de Deus! E ainda as Escrituras dizem que Cristo se fez pecado por nós, mesmo Ele sendo justo. Jesus, sem pecado, substituiu nossa culpa, para que pudéssemos assim receber a justiça de Deus, e a justiça de Deus fosse imputada às nossas vidas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha, meus irmãos! Nós estamos adorando o Cordeiro que foi imolado ali na cruz do Calvário. Deus olha dos céus, vê para nós que somos crentes, que confiamos unicamente no sacrifício de Cristo. Ele olha para nós e Cristo lá na cruz do Calvário fez das nossas vidas, nós que cremos, justiça de Deus. Todos os atos de justiça praticados por Cristo foi imputado a mim e a você, enquanto os nossos pecados foram imputados lá na Cristo, recebendo a ira de Deus em nosso lugar. É como alguém já disse, ali na cruz do Calvário, houve uma troca na hora que Jesus é crucificado e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Deus está derramando toda a ira que era para mim e para você. E ao mesmo tempo que Cristo está suportando a ira, ao mesmo tempo, nós que cremos naquele sacrifício único e salvífico, Deus imputa toda a justiça de Cristo para a minha vida e para você, que crê em Jesus Cristo, como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Que maravilha, amados! E seu sacrifício é suficiente para a nossa salvação.
Sua morte remove todos os nossos pecados. E a Bíblia ainda diz que Ele voltará, completando assim a salvação daqueles que creem. Está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Cristo, uma vez oferecido para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para salvar os que o esperam. Cristo vem nos buscar, amados irmãos. Ele vem buscar a sua igreja. O sacrifício dele não foi em vão. Nós, os crentes, Jesus Cristo vai voltar. Ele já ofereceu o seu corpo para ser sacrificado lá na cruz, para derramar aquele sangue inocente, tirando assim os nossos pecados. É isso que o autor aos Hebreus, aquele que não, ou melhor, Cristo uma vez oferecido para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ele vai voltar, mas sem os nossos pecados, sem pecado, para salvar os que o esperam. Então, amados, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, foi um ato substitutivo, no qual Ele toma sobre si o pecado daquele que crê nele, apoiando a vingança que nos cabia, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. O sacrifício de Cristo é a base da salvação e da reconciliação entre Deus e o ser humano. E para aqueles que ouvem ainda, para aqueles que me ouvem nesta noite, aqueles que ainda não se chegaram para Cristo, aqueles que ainda não se apropriaram desta obra salvífica de Cristo, têm ouvido há tanto tempo, mas não tomaram a decisão. Corra, meu irmão, corra, minha irmã, corra para os braços do Senhor Jesus Cristo. Creia na obra que Cristo fez por mim e por você. Então, amados, esse sacrifício é a base da salvação e da reconciliação entre Deus e o ser humano. Cristo morreu para que nós, pela fé, possamos viver por Ele. Mas não somente isto, Cristo também ressuscitou. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e o versículo 4. Quando ele diz, ele vai falar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é um dos pilares do cristianismo, do evangelho. Se nós falarmos da morte, se nós falarmos da vida e não falarmos da ressurreição, a nossa fé é vã. Mas Paulo diz aqui: antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que Paulo está dizendo isso? Os coríntios, eles não criam na ressurreição. Eles criam que a matéria era má e o espírito era bom. A morte era apenas o quê? Um momento em que o espírito iria deixar o corpo e viveria por todo o tempo, chamado gnosticismo. Mas Paulo vem corrigir essa doutrina que está sendo pregada errada. Por isso que o texto que nós lemos, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se nós cremos que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Ele está à destra do Pai e continua intercedendo pelo seu povo. Então, amados,
A Páscoa não é apenas uma festa anual, é um estilo de vida de quem foi liberto do Egito do pecado. Se Cristo verdadeiramente é o nosso Cordeiro Pascal, então devemos viver todos os dias à luz da ressurreição, da graça e da santidade que nos foi imposta. E, amados irmãos, eu quero finalizar este segundo ponto aqui e depois fazer a conclusão final. Eu quero finalizar com uma história verídica que eu li em um dos livros. Não lembro qual foi o livro, só sei que essa história ficou marcada na minha mente. Conta-se dessa história que um certo fazendeiro rico ficou sabendo que na sua região estava acontecendo uma feira de escravos. E ele foi despertado para ir a esta feira de escravos. E ao chegando lá, ele passa todo aquele vendo aqueles escravos sendo leiloados, sendo vendidos. E despertou nele uma curiosidade. Ele olha para um lado e vê uma única escrava abandonada, solidária lá, onde ninguém se interessava por aquela escrava. E quando ele foi perguntar por que aquela escrava está ali, à parte desses outros escravos, e não junto com estes. Então aquela pessoa que estava ali fazendo a venda daqueles escravos, olha, nós separamos ela, porque aquela escrava, ela é muito rebelde, ela é muito desobediente, ela é muito violenta, que ninguém se interessa por ela. Por isso que nós separamos ela e colocamos ela ali à parte. E aquele senhor foi comovido se comoveu por aquela escrava e disse: quanto custa aquela escrava? É X. Aquele fazendeiro foi, sem demora, pegou o dinheiro, pagou pela escrava, preparou a sua carta de alforria. E chegou para aquela escrava quando estava sendo liberta. E aquele senhor fazendeiro muito educado chegou para a escrava e disse: olha, eu lhe comprei. Você hoje é uma pessoa livre. Você está liberta da escravidão. E aquela escrava, de forma que ninguém esperava, chegou e escarrou no rosto daquele fazendeiro. E aquele fazendeiro que tinha comprado aquela escrava, pegou o seu lenço, limpou o seu lenço, calmamente, educadamente, e chegou para aquela escrava novamente e disse: olha, eu comprei a sua liberdade, você é uma pessoa livre. Está aqui a sua carta de alforria. Vá viver a sua liberdade agora. Você é uma pessoa livre. E aquela escrava, ao ouvir estas palavras daquele fazendeiro, ela se comoveu no momento em que foram tiradas as suas algemas, as correntes pela qual ela estava acorrentada. Caiu aos pés daquele senhor fazendeiro e disse: meu senhor, me perdoe por eu ter cuspido no seu rosto. Como agora eu sou uma mulher livre, eu livremente vou lhe servir por toda a minha vida. Não como uma escrava, mas como alguém livre. Eu dedico toda a minha vida agora a ti, meu Senhor,
e se prostra aos pés daquele fazendeiro. Moral da história, amados irmãos, foi mais ou menos isso que Cristo fez por mim e por você. Nós éramos escravos do pecado, rebeldes, inimigos de Deus, muitas vezes violentos, desobedientes, rebeldes. Mas Cristo veio, tomou uma forma humana, veio morrer por mim e por você, numa morte maldita e morte de cruz. Muitas vezes nós cuspimos no rosto de Cristo, mas mesmo assim, Cristo fala para mim e para você: eu paguei o preço por você lá na cruz do Calvário. Creia no meu sacrifício, que você vai ficar livre, você será uma pessoa livre. Por isso que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que aconteceu na vida de todos aqueles que já creram em Jesus Cristo. Nós servimos a Cristo não mais como escravos do pecado, nós servimos como pessoas livres, porque Cristo nos libertou da escravidão lá do Egito, deste mundo, e agora nós servimos a Cristo livremente, de forma grata. Não precisa ninguém impor algo para as nossas vidas. Nós livremente nos prostramos e dizemos ao Senhor: fala, meu Deus, que teu servo ouve. E serviremos a Ele, não só apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Então, amados, 1 Coríntios 5,7 é um chamado à santidade verdadeira, com base na obra perfeita de Cristo. Somos uma nova massa, devemos estar removendo o velho fermento. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, por Ele nós fomos redimidos. Agora vivamos em coerência com o sacrifício com que Cristo nos salvou. Se tem algo, amados, que está impedindo a mim e a você, se tem ainda fermento velho nas nossas vidas, confessemos, nos arrependamos dos nossos pecados e celebramos a verdadeira Páscoa. Cristo é o Cordeiro vivo que celebramos todos os dias em nossas vidas. Ele morreu, por isso nós viveremos eternamente. Cristo viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, está com o seu povo, com a sua igreja, caminhando triunfantemente para um dia estarmos na glória com Ele, o servindo por toda a eternidade. Então, amados, que Deus nos abençoe, que agora, como nova massa, possamos viver como sacrifício santo, vivo e agradável para Deus, que é o nosso culto racional que prestamos todos os dias, todas as horas, ao nosso grande e maravilhoso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.